Com uma escrita que aborda de modo sensível as relações familiares, Luciana Gerbovich narra em A Maior Mentira do Mundo a jornada de uma personagem indignada com uma sociedade conservadora e asfixiante. A Maior Mentira do Mundo nasceu de um conto. Eu queria escrever sobre o aborto, porque eu não achava nada na literatura que tratasse do aborto. Foi muito antes, por exemplo, da Annie Ernaux chegar no Brasil com o acontecimento. E era uma coisa que eu, desde menina, fui vendo que as meninas abortam, as mulheres abortam, a diferença que tem entre classe social. Fui ouvindo muitas mulheres e muita relação com a culpa, e essa culpa vindo da sociedade, vindo da religião, mas não se falava, e não se fala, na verdade, né, sobre isso, até porque é crime. E ficou um conto, e aí teve gente que leu e que falou, desenvolve, escreve mais, e eu achei que então dava para levar para outras camadas, né, ou para outras fases da vida de uma mulher, principalmente uma mulher burguesa, né? Essa classe média alta, a questão da maternidade, o casamento, trabalhar fora, né? E passar por aborto ou por várias situações, depressão pós-parto. Só para ficar claro, porque você citou o livro Acontecimento da Annie Ernaux, aqui a situação é um pouco inversa, né? Porque no livro dela é uma menina que fica grávida e não consegue fazer um aborto em condições adequadas, porque a lei lá ainda não tinha sido aprovada. No seu livro é o contrário, né? Nós temos uma personagem que engravida precocemente, mas de alguma maneira é obrigada a fazer um aborto por questões familiares, morais e sociais e econômicas. É bem inversa e até uma questão de culpa, porque acho que eu não lembro da Annie Ernaux, por exemplo, tratar de culpa. Precisava fazer, tinha que fazer, não conseguia, uma decisão dela. Aqui, a Camila tem uma questão da família. E eu quis trazer essa questão de recorte social, de classe social. Como, para algumas pessoas, elas acham que elas têm muito a perder. Eu quis colocar, inclusive, essa questão quando eu trago como a família lida com a gravidez da filha da empregada. A mesma família que promove o aborto da filha, depois dá toda assistência à criança, também nascida, enfim, em circunstâncias inesperadas. Uma menina até mais jovem, nova. Mas por ser filha da empregada, eles deixam. A passagem eu acho a mais horrorosa, assim. E eu fiz questão de colocar, porque é isso, quais são as motivações, sabe? Quando fala, mas por que para a filha da empregada tá fazendo tudo? Não tem nada a perder. E a pessoa se sente fazendo algo por alguém, ela se sente uma pessoa de bem, provavelmente, né? Se sente uma pessoa caridosa. E tudo bem, até deu certo lá, a menina conseguiu estudar, assim, tudo. Mas eu queria colocar essa motivação. A assimetria social, ela está presente, seja em qual for a versão dos fatos, né? Sim, sim. E tem a assimetria, inclusive, no relacionamento da Camila, né? De quem ela engravida. É um jovem sem uma família, com status social. Provavelmente, se fosse alguém que pudesse dar esse futuro, que a família... Eu acho que tem uma parte, assim, de uma classe social, assim, que eu falo que é isso que eu quis também colocar dessa família. Se você não sair muito do caminho que está traçado, vai dar certo. Ou seja, a regra do jogo é aceitar o status quo, mas a regra do jogo inclui que alguns têm o poder de burlar as regras. Claro, para manter do jeito que está. Quando o livro começa, ela faz referência a um encontro marcado com o seu interlocutor, né? Aquele para quem ela se dirige, para quem ela escreve. Um encontro que acaba não acontecendo. Mas há outros encontros ao longo do livro, porque o livro tem um trânsito temporal muito grande, muito incessante, né? O livro começa com essa angústia, vamos dizer assim. Ela marcou um encontro, o encontro não aconteceu. E ela achava que nesse encontro ela podia conversar sobre várias coisas que aconteceram, né, na vida dela em 30 anos. Só que o encontro não acontece e aí ela resolve começar a escrever, né? Então, já que não apareceu, vou escrever, não sei o que vai acontecer com isso aqui que eu estou escrevendo,
Mas essa tentativa de ainda ter um diálogo, de ainda pôr para fora, né? E essa coisa da memória, assim, ela queria confirmar muitas coisas, mas é aquilo que foi ficando, né? Você vê que ela não consegue se livrar daquilo. Tocou a vida, as coisas aconteceram, mas fica aquela coisinha ali no fundo que ela quer ficar, encontrar e falar. A própria escrita acaba resolvendo isso para ela, né? Não precisava ter encontrado essa pessoa. Vamos falar da estrutura do livro, porque a gente está falando disso aqui todas essas vivências, mas a forma como isso é narrado é muito singular, porque é quase como um livro em segunda pessoa. Comecei a escrever em primeira pessoa, mas corrido, assim. E falei, não é isso, eu não achava mais o que contar, mais o que narrar. Aí mudei para terceira pessoa. Falei, não, terceira pessoa não tem nada a ver, porque essa mulher precisa ter a voz dela ali, né? Que acho que também é um pouco isso, principalmente com a história do aborto. Fala-se mais, estamos falando mais, mas quem está falando sobre isso? Quem está falando sobre o que é viver? Tem trauma, não tem trauma? Tem culpa, não tem culpa? Aí eu pensei num interlocutor. Aí eu quis trazer também essa coisa da memória. Aí eu resolvi trazer o ex-namorado. Até para ter um pouco também dessa camada sabe esses, porque ela já estava uma mulher casada, e sabe esses... Essa narradora está casada e tem filho. Está casada, tem filho. E ela está lembrando de um acontecimento na primeira juventude. Né, de 30 anos atrás. Tem esses amores que não sai da cabeça, fica lá idealizando. Então quis trazer um pouco disso também.